Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Está circulando na internet uma denúncia de uma pessoa da região de Serraria, Espírito Santo, e ele enviou uma carta anônima ao pastor presidente da Igreja Cristã Milionária, a ICM. Ele encaminhou então esta denúncia ao presidente da ICM, que é o pastor Espírito Santo, e ele traz então alguns fatos e eu vou relatar para vocês lendo a carta que esta pessoa enviou para o pastor Espírito Santo. Vamos lá? Vou mostrar para vocês, está aqui a carta, ela é deste mês de julho de 2022, ok? Vamos ler? Ele começa a carta com um texto bíblico, ele diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão e os farei cessar de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhes servirão mais de pasto. Ezequiel 34:10. E ele começa a sua carta assim: Prezado pastor e irmão em Cristo Jesus, que a graça e paz esteja sobre vós e sobre toda a sua família. Sabemos o amor e o zelo que o Senhor tem pela obra de Deus, assim como o amor pelo povo que está sob sua autoridade ministerial. Então, este irmão, esta pessoa que está encaminhando esta carta para o pastor Espírito Santo, está reconhecendo este presidente da ICM como uma autoridade ministerial. Tá certo? Eu, como parte deste rebanho, o reconheço como meu pastor e guia. Então, ele é uma pessoa que ele aceita a liderança do pastor da ICM, do presidente da ICM, e ele está disposto, então, a seguir nos mesmos passos, a fazer, e ele realmente vai refletir exatamente o que é o pastor presidente Espírito Santo, tá bom? Ele é o guia dele. Este Espírito Santo, né, esse pastor Espírito Santo é o guia deste denunciante aqui. Nesta difícil caminhada rumo à eternidade. É verdade, todos caminhando para a eternidade, uns para a eternidade com Deus e outros para uma eternidade sem Deus. Mas não posso me furtar de relatar algumas mazelas que assolam as coordenações e as igrejas que compõem a área de Serraria. Então, é uma região aqui deste estado, tá bom? Serraria, no Espírito Santo. Não pense o Senhor que o objetivo desta missiva é apenas causar dissensões, mas é, além de um desagravo, uma forma de demonstrar o descontentamento dos irmãos em relação à condução espiritual por parte dos pastores, ungidos e demais pessoas que estão ao lado do Senhor na administração dessa grande obra que lhe foi confiado por Deus. Então ele está dizendo o seguinte: olha, pastor Espírito Santo, você tem as pessoas que estão liderando juntamente com o Senhor, eles têm vários problemas. Então, o que me parece aqui é que este irmão que está denunciando, ele não sabe, né? Ele não sabe que o pastor presidente da ICM, da Igreja Cristã Milionária, ele está ligado neste esquema todo, entendeu? Então, todos eles fazem parte de um esquema. Me parece que este irmão que está denunciando, ele é muito ingênuo, né? Ele é muito ingênuo. Mas vamos lá, vamos em frente. Trago ao vosso conhecimento muitas informações que talvez o Senhor desconheça, mas que é mister para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de investigar e punir. Então, ele tem o mesmo pensamento, né, que o pastor presidente prega, né, de punir os outros, mas ele não sabe que esta punição só serve para o baixo clero. Não existe punição para o alto clero, né? Não existe, nem de forma nenhuma, nem se o pastor presidente fosse preso, denunciado pelo Ministério Público, nem se ele fosse realmente, passasse por um processo e não conseguisse realmente uma carta de absolvição mostrando que ele é inocente, nem assim ele seria punido. Então, há alguns pastores que fazem parte do grande esquema, eles não são punidos. Punição, meu irmão, eu vou explicar para você, é só para o baixo clero, tá bom? Então entenda isso. Mas ele então está aqui, né, com essa ideia de investigar e punir, tá? De punir aqueles que se dizem servos de Deus, mas que têm vida duvidosa como cristãos. Irmãos, olha só, então
Esta pessoa que está denunciando, ele está dizendo o seguinte, que os pastores da liderança da Igreja Cristã Milionária, eles fazem parte de um grande esquema, Ele vai mostrar isso, tá certo? E eu quero chamar a atenção, porque se por um acaso você está em uma igreja que tem semelhanças com a Igreja Cristã Milionária, para que você abra os seus olhos, entenderam? Então vamos lá, preste bastante atenção. Às vezes alguma coincidência, não, isso aqui se aplica aqui também na minha igreja, na minha seita, na minha região. E aí você vai entender como são os homens e como é o grande esquema destas seitas, tá bom? Vamos lá? Então ele vai dizer assim, ó, investigar e punir aqueles que se dizem servos de Deus, mas que têm uma vida duvidosa como cristão, principalmente pelas atitudes descompromissadas e sem testemunho diante das igrejas e da sociedade, fato que passo a narrar a seguir. Então, há muitas igrejas que realmente, como eu falei, pode o presidente ser preso por desviar dinheiro da igreja, entendeu? Essas coisas são ruins para a exposição dessa seita diante da sociedade. Mas acontece que isso acontece nesses lugares todos que tem grandes esquemas disfarçados de igrejas cristãs. Tá certo, irmão? Então talvez você não saiba, não sei se você é ingênuo. Eu não sei, irmão, se você é ingênuo ou se você é uma pessoa que gostaria de participar do esquema e foi deixado de fora. Eu não sei, tá bom? Eu tenho aqui algumas impressões, né? Porque você parece que sabe coisa demais. Eu fiquei, inclusive, com a impressão de que você é um pastor, né? É uma pessoa que está sabendo demais. Um membrozinho aí do baixo clero não saberia tanto como você. Mas, de toda forma, serve aí para alertar pessoas que estão em igrejas cujos líderes têm comportamentos semelhantes. Vamos lá? Então, a denúncia do irmão aqui é o seguinte. Hoje em dia, as coordenações das igrejas na área de serraria se tornaram balcões de negócio, cujo principal negociador é o pastor Leão do Mar. É sabido de todos que o almoxarifado central da Igreja Cristã Milionária, ICM, foi desmobilizado por falta de controle de gerência, onde haviam muitas falcatruas para desviar materiais, favorecimento de pessoas, superfaturamento de compras e notas, dentre outros. Então, o que o irmão está dizendo é o seguinte, ele tem conhecimento de que havia uma grande corrupção enquanto o almoxarifado da Igreja Cristã Milionária era centralizado. Entendeu? Então ele reconhece, ele sabe que o negócio lá era uma roubalheira mesmo, era favorecimento pessoal, de empresas de pastores. Ele sabe que o negócio ali, esse almoxarifado, era, entendeu, um lugar de corrupção. E era centralizado, estava lá na cúpula da Igreja Cristã Milionária, ele sabe disso. Aí ele diz o seguinte, agora, né, depois de alguns fatos aí, ele desmontou aí esse sistema centralizado e descentralizou esse almoxarifado. E então o que aconteceu é o seguinte, aquilo que estava acontecendo lá no almoxarifado central, e era só então ali para aqueles pastores lá da cúpula, agora está acontecendo também nos locais onde os pastores têm então essa gerência sobre esses almoxarifados de modo descentralizado. Então agora não é só mais na cúpula, agora é nas coordenações também das regiões pelo Brasil. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui com toda sinceridade. O que é que aconteceu? Aconteceu que o espírito que estava operando, o espírito de corrupção que estava operando só na cúpula, agora ele está espalhado por todas as coordenações. E você sabe disso, né? Você está mostrando que sabe disso. E eu acredito que você está com um grande problema. Porque é o seguinte, ou você participa do esquema ou você não tem para onde ir, porque você já mostrou que você é um idólatra do seu presidente Espírito Santo. Você vai fazer o quê? Você vai para onde? Você acha que tudo que está aí está certo, que a doutrina está certa, está tudo certo, e você reconhece que havia corrupção lá na cúpula e que agora essa corrupção está espalhada e mesmo assim você ainda acha que você não tem o que fazer, você quer corrigir isso aí, né? Irmãos, eles não vão permitir que você atrapalhe o esquema e você deve saber disso. Então, ou você entra para o esquema ou você está numa situação muito difícil, porque você não tem para onde ir. Né? Eles mesmos dizem, olha, você não tem para onde ir. Onde é que você vai encontrar um lugar assim tão bom para a gente fazer esses grandes negócios aqui? Você vai para onde? Então, algumas pessoas vão ficar aí, irmãos, vai sair e vai para uma outra seita, porque uma pessoa que sai sem entender o que
o que é o lugar onde ele estava, ele vai para uma outra seita muito parecida. E como a igreja cristã milionária, tem diversas outras por aí, tá bom? Então, ó, ele sabe de tudo, ele sabe das falcatruas, desvio de materiais, favorecimento de pessoas, superfaturamento de compras, notas frias, entre outros. Ocorre que as negociatas continuam a todo vapor, sendo apenas descentralizadas, tá vendo? Então agora não é só na cúpula, agora em todas as coordenações. Porém mais organizada, uma vez que a central não mais existe. Como exemplo, podemos citar o pastor Geraldão, que era responsável pelo Manaim do Pobrejo de Carapropina. Usava empresas de outros irmãos para faturar notas em favor do seu próprio filho. Então, o que acontece? Aquilo que só existia lá na cúpula, esse negócio de ficar favorecendo parentes e pastores da cúpula, agora acontece nas coordenações, ele sabe disso. Então, tem aí na região de Serraria o pastor Geraldão e ele favorece aí o seu filho, né, com negócios com dinheiro da igreja. Né? E ele diz aqui, ó, se apropriando de valores. E aí ele vai dar um exemplo. Como se justifica alguém que tem um salário de em torno de R$3.000 adquirir patrimônio além de suas possibilidades? Casas alugadas, terrenos em praias e carros. Então ele diz o seguinte, aqui olha só, tem uma pessoa que ganha aí, tem um emprego de R$3.000 e movimenta um valor muito maior, tem casa, terreno na praia, carros. É exatamente o que acontecia na cúpula e agora acontece também nas coordenações. Ou seja, aquele espírito maligno que operava na cúpula, agora ele também, né, espalhou-se e está operando em todo o conjunto. Né? Então, pessoas tirando seu proveito aí, é por isso que tem tanta gente aí que não larga o osso de jeito nenhum. Né? Porque isso é um grande negócio, tá certo? É um grande negócio. A corrupção religiosa envolvendo o dinheiro dos dízimos é um grande negócio. E ele diz mais, ele diz, ó, sem contar que ficava, ele está falando do Geraldão aqui, ficava por conta da igreja, a igreja sustenta ele, né? Então, as despesas dele, até as despesas pessoais, ele diz só, nenhuma despesa pessoal, até no supermercado Baunilha ele fazia compras pessoais em nome da igreja. Eu não sei se Baunilha aqui é o que ele está comprando, né? Mas enfim, ele está fazendo compras aí com dinheiro da igreja, são compras pessoais, e ele está lançando na conta da igreja. Então, é o que acontece na igreja cristã milionária. Então, preste atenção, você que está numa igreja parecida com a igreja cristã milionária. Você tem uma cúpula corrompida, você tem toda uma liderança hierarquizada e corrompida, e você está aí financiando tudo isso, tá bom? Se você está numa igreja parecida com a ICM, abra o seu olho, porque você está financiando uma estrutura de corrupção muito grande. Na região, ele continua dizendo o seguinte... Na região de Serraria, o articulador principal é o pastor Leão do Mar, juntamente com os demais pastores, a saber, o Marco França, o Calmo, o Gladsonso, que se comunicam através de WhatsApp para articularem nas licitações marcadas. Então, eles devem fazer algum tipo de licitação, aquela forjada para parecer que estão fazendo, que estão comprando pelo menor preço, alguma coisa assim. E ele está dizendo o seguinte, que esses pastores aí, esses pastores dessa cúpula aí, eles estão todos mancomunados ali. E coisas de WhatsApp, que agora eu fiquei curioso de saber como é que este irmão sabe disso. Se estes pastores da cúpula aí estão fazendo estão nessa prática corrupta, envolvendo licitações. Eles estão se comunicando por WhatsApp. Como foi que você ficou sabendo, meu irmão? Como é que você sabe disso? Será que o pastor que está fazendo corrupção aí, conlui com outros, será que ele está divulgando, espalhando os WhatsApp dele para outras pessoas? Como foi que você ficou sabendo disso? Meu querido, eu suspeito de você, me perdoe, mas eu suspeito de você também, tá bom? Você é suspeito. Você está tendo acesso a informações aí que não seriam compartilhadas para alguém que não, ou não fosse do esquema ou não estivesse cotado para fazer parte do esquema, tá bom? Talvez não colocaram você no esquema, você ficou chateado, eu não sei, realmente eu não sei, tá bom? E aí ele continua dizendo o seguinte, ambos vêm, então esses pastores que estão aí nessa corrupção toda, vêm de uma linhagem ministerial problemática, preguiçosa e sem testemunho, que foram ordenados sem qualquer experiência espiritual, mas por serem apadrinhados e protegidos pelos
então pastores que tinham uma autonomia e autoridade na ocasião, colocando em dúvida se realmente foram levantados por revelação. Então, olha só, irmãos, aí na Igreja Cristã Milionária, esta revelação é a revelação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o pastor presidente, entendeu? Então, isso não tem nada de Deus nisso não, é o pastor presidente que levanta as pessoas, né, que autoriza levantamentos, que coloca, que tira. Então, é ele que revela essas coisas. Você confundiu o Espírito Santo com Deus, né? O pastor Espírito Santo, ele é o paráclito, é aquele que está lado a lado com Deus, né? Então, ele, inclusive, o pastor Espírito Santo, ele está acima de Jesus. Por quê? Se Jesus fala uma coisa, aquilo não vale nada, vale é o que ele quiser, entenderam? Então, esse é o pastor Espírito Santo. Então, você precisa entender como é que as coisas funcionam, ou, quem sabe, você entende e está aí se fazendo desentendido para poder denunciar. Eu não sei quais são as suas razões, tá bom? Colocando em dúvida aqueles que são levantados por revelação de Deus, não, revelação do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. O pastor Leão do Mar estava na área de Laranjal e tinha seu ministério questionado pelo baixo desempenho das igrejas no sentido de baixa frequência na escola dominical, crescimento, batismo e salvação de almas. A Igreja Cristã Milionária é assim, ela realmente tem uma exigência muito grande aí, fazendo as pessoas trazer mais gente para a igreja, eles precisam disso. Aí eles querem participação na escola bíblica e fica fazendo aquele movimento para envolver as pessoas nessa participação e tudo. Então isso aí dá trabalho para os pastores aí que estão querendo, né, só participar do esquema, mas não querem ficar tendo essa trabalheira toda. Então eles vão ter que ficar transferindo essa trabalheira para os pastores que estão abaixo deles, aqueles que não estão no esquema, ou aqueles diáconos, aqueles irmãos lá, que são só os carregadores de pedra, né? Então eles têm que ficar lá movimentando as pessoas, mandando, atraindo e tal, né? Algumas outras igrejas têm procedimentos semelhantes, tá bom, irmão? Mas salvação de almas, não. Salvação de almas, isso você só encontra em igrejas cristãs, igrejas evangélicas. Então, seitas como a Igreja Cristã Milionária não tem salvação de almas, tem aglomeração de pessoas que fazem parte deste sistema, tá certo? Que é um sistema que tem como você mesmo identificou, uma cúpula corrupta e, né, as lideranças todas corrompidas e esquematizadas, e que talvez você queira fazer parte também, não está conseguindo, não sei, tá bom? Mas vamos lá. Então eles precisam realmente de ficar batendo aí, aumentar o número de pessoas para poder então ficar ouvindo aí o pastor Espírito Santo. Ele continua: em suas igrejas existem casos de adultério. Inclusive, houve um episódio em que ele mesmo, o pastor Leão do Mar, comprou um veículo e deu para o irmão, um obreiro, que pastoreava, como cala-boca, para que o caso não se tornasse público. Então ele está dizendo o seguinte: olha, aqui o negócio é tão feio, tem muito caso de adultério. E realmente eu sei disso, nessas seitas aí, onde as pessoas andam de máscara, onde eles têm capas de pastores, eles têm aquela santidade na igreja, eles maltratam as mulheres em casa, eles subjugam as mulheres, eles são disfarçados, eles são uma bênção na igreja, em casa, são, como diz o ditado, são o cão chupando manga. E muitos deles são adúlteros. E agora é o seguinte, né? Você está dizendo aqui que você sabe disso e que as pessoas sabem disso também, e que o pastor Leão do Mar, né, para tentar esconder aí o adultério dele aí, ele deu um carro para uma pessoa, para um obreiro, para o obreiro ficar caladinho, não contar nada. Mas, irmãos, olha só, nessas igrejas corruptas, não adianta você falar de uma pessoa que está no esquema, tá bom? Se você falar com uma pessoa que está no esquema, entendeu o que eles fazem? Eles pegam e mudam essa pessoa de lugar e tal, mas eles não vão fazer nada contra essa pessoa, porque ela faz parte do esquema. Então não vai haver punição. Então, olha só, a única punição que poderia haver para uma pessoa dessa seria se a mulher, né, ficasse sabendo e ela resolvesse, então, dar um basta nesse negócio. Mas muitas mulheres, elas estão ali, né, numa condição
totalmente desfavorável. Às vezes elas são dependentes desses pastores, elas são dependentes dessas lideranças, elas estão muito envolvidas, elas não têm para onde ir, às vezes elas não têm nem como se sustentar sozinhas, e elas ficam ali escravizadas. Mesmo sabendo que o pastor, né, é uma pessoa desqualificada, é uma pessoa infiel e tudo, e elas ficam ali se submetendo a isso, caladas, elas não têm coragem de tomar uma atitude, de uma postura, entenderam? Então, meu irmão, é isso aí, né? Talvez o pastor Leão do Mar ele tenha dado aí um carro para o obreiro ficar calado, mais por medo da esposa do que por medo da liderança, porque a liderança não vai fazer nada com aqueles que fazem parte do esquema, tá bom? Então, ele continua, mas como a própria Bíblia diz, nada fica encoberto que não seja trazido à luz, né? Tá aí, né? Tá tudo à luz aí. O problema vazou, culminando com sua mudança de Jacaré do IP para Laranjal, né? É o que eu falei para você, né? Quando a coisa, né, aparece, eles fazem o quê? Eles só mudam a pessoa de lugar e tá tudo certo, né? E continua. Quem faz parte do esquema não pode ser punido, tá bom? Muda só de lugar. Então mudou para Laranjal. Penso que o Senhor tem conhecimento, pois o caso repercutiu e todos ficaram sabendo, entretanto nada foi feito em relação ao pastor. É claro que o pastor Espírito Santo sabe. Ele sabe de tudo. O pastor Espírito Santo ele sabe de tudo que acontece, tá bom? Mas acontece que ele não pode fazer nada, ele não pode fazer nada com os pastores que fazem parte do esquema. E aí a coisa continua. Então o irmão continua dizendo o seguinte: o pastor Leão do Mar tem grande influência e poder sobre os demais pela sua condição financeira, isso mesmo. Então é um círculo vicioso. O pastor ele é fidelizado com a cúpula e aí ele tem benefícios financeiros e ele vai se enriquecendo. E ele enriquece, ele fica mais poderoso. Mais poderoso, ele manda mais, mas acontece que ele está cada vez mais, vamos dizer assim, ligado a esta cúpula corrompida. Então ele não pode sair. E se ele sair, ele vai ficar calado, tá certo? Por quê? Porque ele tem um telhado de vidro, porque ele tem um rabo preso. Pode até um dia acontecer dele ser expurgado por alguma razão, né? Mas esse pastor ele vai ficar em silêncio, tá certo? Ele nunca vai denunciar tudo aquilo que ele viu. Ele não vai fazer isso, né? Ele vai usar aí outra forma, vai dizer que ele é muito espiritual, entendeu? E que vai dar outras razões qualquer aí, mas nunca vai revelar a corrupção. Por quê? Porque ele fazia parte dela. O irmão entende como é que funcionam as coisas? É assim que funciona, infelizmente, né? Você tem que ter muita coragem para realmente dizer, não, eu prefiro a verdade. Eu prefiro a verdade mesmo que eu sofra as consequências dessa verdade, né? Então é muito complicado, viu, irmão? Quem entrou nesse esquema aí, olha, para sair é difícil, tá bom? Então, ele diz assim, o pastor Leão do Mar tem influência e poder sobre os demais, né, pela sua condição financeira, sendo este o grande motivo para não sofrer sanções e as reprimendas necessárias. Quem é rico não sofre as consequências. Também esse é o motivo, no entendimento de todos na igreja, que ele é protegido do pastor Luiz do Gênio. Tem o pastor Luiz do Gênio aí, que é muito importante aí na escala hierárquica da igreja cristã milionária. Mesmo ele sabendo que as igrejas do pastor Leão do Mar estão vazias e não geram frutos, mas nada vai ser feito, né? Há também conluio do pastor Leão do Mar com os pastores Jonas Sabe, Will Sei também e o Marcelo Balela, formando uma verdadeira panelinha para agraciar aqueles que são simpáticos a eles, prática que fica evidenciado pelas constantes trocas de coordenações sem qualquer critério espiritual ou necessidade, assim como transferências de protegidos para auferir benefícios. Ou seja, irmão, isso aí é um negócio muito bem articulado, tem aqueles pastores que fazem parte, aqueles que são beneficiados, esses são os que ficam com as melhores igrejas, tá bom? Aqueles que não fazem parte, né, que estão ali meio alijados do sistema de corrupção, esses vão ser mandados para periferias e tal. Isso aí é só para compor o conjunto que fica aliciando pessoas para poder financiar esse sistema, tá certo? Muitos pastores, irmãos, eles são apenas usados para poder trazer pessoas, para trazer mais receita e financiar esse sistema corrupto dessa cúpula aí, que de Deus não tem nada, meu irmão. Eu acho que você sabe disso, tá bom? Você sabe disso, você sabe inclusive que a própria cúpula já esteve envolvida com isso. Você está fazendo o que aí, né?
O que você está fazendo aí? É porque você não tem para onde ir, né? Você não tem para onde ir, porque você acha que o certo é isso aí, né? É o certo é isso aí. Irmão, você tem que entrar no esquema, esse é o fato. Se você quiser ficar aí, você tem que entrar no esquema. E se descobrirem quem você é, você que fez essa carta, você está enrolado. Primeiro, você não tem para onde ir, você vai para onde? Entendeu? O seu entendimento é entendimento de seita. Você não vai encontrar espaço numa igreja evangélica, você vai ter que ir para uma outra seita. E é o que acontece, as pessoas que elas saem da seita sem entender que seita numa igreja evangélica, ele só encontra espaço numa outra seita. Só outra seita vai satisfazer essa pessoa, né? Ele nunca vai se adaptar numa igreja cristã. Nunca vai, né? Por quê? Porque a seita está impregnada nele. Ele acha que seita é certo, esse negócio de ficar cobrando usos e costumes, entendeu? De ficar manipulando pessoas, ele, entendeu? Em nome de Deus, esse negócio de visão, de revelação, então ele acha que isso que é certo, essas experiências aí. Irmãos, inclusive ontem eu estava no cinema, eu vi aí passou um trailer de um filme que vai ainda, acho que ainda vai acontecer, sobre José Arigó. E, irmãos, veja lá a quantidade de sinais e de milagres que esse José Arigó fez aí. E aí diz, então, o fato de ter acontecido um milagre significa que é Deus que está operando? Faça aí, tire as suas próprias conclusões. Veja lá o filme lá, eu não vi não, passou só o trailer do filme. Mas já no trailer eles já ficam dando notícias de cegos que veem, entendeu? Aí pronto, não, aqui é incontestável, Deus operou, acabou. Entenderam, meu irmão? Eu já tenho vídeos, né, que eu já gravei sobre questões dessa natureza no meio religioso. E então isso não é prova de que é Deus que está operando, não, tá? Se você está enganado por isso aí, a melhor coisa que você tem a fazer é se converter, entendeu? E abandonar esse esquema aí. Sai disso aí, irmão. Sai disso aí. Para salvar a sua vida e a sua família. Agora, se você não entendeu isso aí, não adianta sair, tá? Fica aí mesmo, entra pro esquema que é melhor. Fato é que o pastor Leão do Mar está atualmente na coordenação de Barcelinha, onde os problemas existem. O crescimento é zero, tendo em vista que não trabalha, despreza as vidas e não dá a devida assistência. Aí ele diz aqui, ó, Senhor Presidente, que é o Espírito Santo, né? Fui eu que coloquei isso aqui. Então ele diz, Senhor Presidente, as igrejas da Serraria padecem e sofrem com a falta de amor por parte de seus líderes. E isso não é de agora. Desde a época do pastor Antônio Anjo, que ocorrem ordenações, unções e levantamentos diaconal apenas com cartas marcadas. É o que acontece. Talvez você conheça uma igreja que seja parecida com a Igreja Cristã Milionária, onde os levantamentos são assim, são cartas marcadas, são aquelas pessoas que são escolhidas, né, tal. Isso deixa a serraria vulnerável para que essa prática deplorável perdure e os irmãos sem qualquer condição espiritual e moral, mas por terem condições financeiras boas e serem bajuladores, recebam a bênção, porém ficam sendo fantoches nas mãos dessas pessoas inescrupulosas que agem como verdadeiros fariseus. Então preste atenção, você que é membro de uma igreja ou de uma seita que se parece com a Igreja Cristã Milionária. Irmãos, aí é o seguinte, é gente rica que vai para frente, entendeu? É que chega lá no topo, são os mais, né, os melhorzinhos de dinheiro, tá bom? E são aquelas pessoas que também são bajuladores, ou seja, eles estão aceitando, estão baixando a cabeça, calanguinho, fica lá, sim senhor, meu presidente, meu pastor amado, o Espírito Santo, e ficam lá. Então são essas pessoas que vão para frente, é ativismo religioso, não tem nada de Deus, de espiritual nisso não. E você sabe disso, né? E é bom que outras pessoas fiquem sabendo também como é que acontece. Porque olha só, você está aí dentro desse sistema aí. E é você que está falando, não sou eu que estou falando. É você que está aí dentro e está falando sobre o que está acontecendo aí. E eu espero que as pessoas que participam de igrejas, como a Igreja Cristã Milionária, possam entender que essa é uma realidade. Não é uma coisa de quem saiu e está magoado porque saiu da Igreja Cristã Milionária, tá magoado, agora tá perseguindo, né, a Igreja Cristã Milionária. Não sou eu que estou falando, é você que está aí dentro, tá certo? E que, olha, tem conhecimento de muita coisa, eu suspeito que você seja uma pessoa também, não seja uma pessoazinha, um membrozinho qualquer aí não, tá bom? Você sabe de muita coisa, não é? Então, você sabe dos esquemas, né? Agora, o que aconteceu? Não colocaram você no esquema? Como é que foi isso aí? Explica isso aí pra gente, né?
Então, olha só. Então, os bajuladores é que recebem a bênção, né? Porém, ficam sendo fantoches, é isso mesmo, são fantoches. Os pastorzinhos aí são todos fantoches nas mãos dessas pessoas inescrupulosas. Quem são as pessoas inescrupulosas? São todas aquelas que estão acima de você. E você sabe disso? E o que você está fazendo aí? Não tem para onde ir, né? Você não tem para onde ir. Vai fazer o quê, né? Vai ter que se converter? Vai ter que entrar numa igreja evangélica? Complicado, né? E agem como verdadeiros fariseus. É isso aí. 2. É de conhecimento de todos que outros pastores da área também vivem na prática de pecado. Todo mundo sabe e continua aí, né? É verdade, né? Tem gente que fica sabendo que o pastor presidente está envolvido nas maiores maracutaias e continua, né? E diz, não, estou aqui servindo a Deus e continua, né? Então é isso mesmo aí, você está reclamando de quê? Né? As pessoas sabem, né? Só aqueles que não querem ver mesmo, não quero nem saber, não quero ver, não me conte não, que eu não quero saber, estou aqui servindo a Deus, né? Aí fica aí, ó, financiando toda essa corrupção, né? É de conhecimento de todos que outros pastores da área também vivem na prática de pecado, porém ainda continuam à frente de igreja. Então o pecado continua à frente de igreja. E aí, qual o problema disso? Seita é assim mesmo, né? A igreja cristã milionária é assim mesmo. Um dos exemplos que vos dou é o pastor Testemunho ruim, né? Que é motivo de comentários nas igrejas por ter gosto pela pornografia. Eu fiquei curioso aqui, viu? Como é que você sabe disso? Como é que as pessoas sabem disso, né? Ele está com essa prática em público? Como é que você sabe disso, irmão? Como é que você ficou sabendo? Quem foi que contou para você? Quem é? Com quem é que esse pastor está, né, compartilhando essas pornografias aí? Como é que isso vazou, hein? Fiquei curioso, hein, irmão? Você sabe demais, hein, irmão? Que é isso, né? Mesmo assim foi ordenado. Que é isso? O que é uma pessoa, um pastor que gosta de pornografia ser ordenado? Tem gente, né, que desvia dinheiro de igreja e tá aí, né, como se nada tivesse acontecido. Qual é o problema? Qual é o pecado que é maior, né? Qual é o problema disso, né? Você vai dizer então, não, porque a pornografia é pior do que roubar os irmãos da igreja? Então é difícil, né, irmão, da gente saber, né? Agora eu fiquei curioso de saber como é que você sabe dessas coisas. Você sabe tanto, irmão. Você sabe de tudo. Poxa vida, como você tem conhecimento das coisas aí? Você tá aí dentro, né? Você tá aí dentro, mesmo sabendo de tudo isso. Então, ele foi esse irmão da pornografia que foi ordenado pastor por ser protegido do então pastor Antônio Anjo na época. Há pastores com dívidas exorbitantes em loja de doces, fato conhecido pela coordenação sem qualquer providência para disciplinar e resolver a pendência junto ao estabelecimento comercial. Eu achei tão engraçado, né? Porque ele está denunciando os pastores que come doce e não paga o doce que come em loja de doce. Que coisa, né? Você tá achando, irmão, você tá achando o quê? Tem gente aí na cúpula aí que tá fazendo coisa muito pior. O irmãozinho só não tá pagando, o pastorzinho só não tá pagando os docinhos que ele come, né? O pecado desse é muito menor, você não acha, não? E não paga o estabelecimento comercial, né? Imagine o que não se passa na cabeça dos membros da igreja, que seu pastor tem uma dívida na praça. Irmãos, os membros, eles sabem de coisas muito piores, né? A corrupção, ela foi já divulgada de forma muito mais... E os irmãos continuam aí. O que é uma dívidazinha numa loja de doce, né? Você tem um pastor que foi preso, um pastor que foi envolvido com denúncia de adultério lá na cúpula e continua lá, e aí você vai estar preocupado com o irmãozinho que deve doce? Puxa vida, hein? Que coisa esquisita, hein? Aí ele continua: esposas de pastores que utilizam vestes inadequadas para uma senhora e para uma serva de Deus, atraindo olhares cobiçosos e maldosos. Olha só, irmão, toda seita é assim, entendeu? Eles olham demais para as mulheres, né? Olham demais para as mulheres. Mas para poder controlar as mulheres, para poder dizer o que elas podem e o que elas não podem vestir, não é isso? Olha o que está na sua mente, irmão. Você olha para uma mulher e diz que a veste dela é inadequada. O quê? É a saia que está acima do joelho, é inadequado para você, né? Mostrou o ombro, é inadequado para você, né? Então, irmãos, é você que vai dizer o que a mulher tem que vestir, né? Porque vocês têm uma mente tão suja, né? Que se a mulher mostrar o ombro, você está com um olhar cobiçoso. Mostrou o joelho, então você está com um olhar cobiçoso. O problema está onde? Está na mulher ou está em você? Né? Que não pode ver um joelho que já fica aí babando. Né? Ô, irmão, que é isso, hein? E aí fica colocando julgo em cima das mulheres, dizendo o que elas podem e o que elas não podem vestir. Né? Você tem que dar um jeito nesses pastores aí, nesses homens aí que ficam aí secando as mulheres aí porque usam uma saia aí no joelho.
Irmão, preste atenção, hein? O que você tem com isso, né? Você tem que se preocupar aí com a sua mulher, pôr uma burca nela, entendeu? Já que você tá num meio aí onde tem um monte de gente aí que fica aí, entendeu? Cobiçando as mulheres dos outros. Que igreja é essa, irmão, que você tá? Essa igreja cristã milionária aí, que os homens estão tudo cobiçando as mulheres aí, né? Eles não têm televisão em casa, não? Irmão, pelo amor de Deus. E aí você tá preocupado com a roupa das mulheres? Olha que coisa, hein? Pastores devendo a irmãos e fazendo negócios com eles, ficando exposto e colocando em dúvida os relacionamentos escusos com negociatas. As pessoas não se preocuparam quando uma grande corrupção na cúpula da igreja cristã milionária aconteceu, eles vão preocupar com essas bobagemzinhas, né? Aí tem aqui, o pastor Jonas Sabe, né? Jonas Sabe assumiu as igrejas de Laranjal no lugar do pastor Leão do Mar, mas os problemas de então não foram resolvidos. E hoje existem novos, até piores, como festas à fantasia de membros envolvendo jovens e adultos, filhos de pastores, roupas e postagens inadequadas nas redes sociais expondo a igreja por serem membros do grupo de louvor. Meu irmão, você está preocupado com a festinha dos jovens porque fazem festa fantasia, né? Você está preocupado com a roupa das pessoas, com postagens que eles fazem nas redes sociais, que você acha que é inadequado. Você está preocupado com isso? Agora, irmão, você não acha que você está exagerando, não? Nossa, teve uma bandalheira aí de corrupção. Você sabe de um monte de problema de corrupção aí. Você está preocupado com festinha de jovens, festinha, a fantasia de jovens? Qual é o pecado nisso, meu querido? Né? Aí você está aí observando a roupa das pessoas, né? Você tá muito preocupado com a roupa, com a festinha dos meninos, né, que fazem, irmão, uma coisa inocente, qual é o problema disso? Eles fazem a festinha deles, a fantasia, entendeu? Agora, você tá vendo esse monte de corrupção aí e tá aí dentro, né? E aí agora fica apontando pra mulher, tá dizendo que a mulher tá com a roupa inadequada, que o jovem tá fazendo festinha fantasia, entendeu? Que tem publicação que você acha que é inadequada. Irmão, você precisa se converter, hein? Você tá, como diz lá o ditado, né? Coando o mosquito e deixando passar o camelo, né? O que é isso? Ele continua aqui, o pastor Damião. Senhor presidente, né? O Espírito Santo, tá falando com o Espírito Santo. Tipos de coisas que acontecem com o pastor Leão do Mar e demais pastores da área da serraria são constantes. Olha só, você sabe disso, né? Estamos cansados dessa história de poder que foram citadas. Dentre todos, o pastor Leão do Mar é o mais sagaz, pois usa a igreja para benefício próprio e para aqueles que são seus protegidos. Ele se aproxima de políticos usando o nome da igreja. Irmãos, esse negócio de aproximar de político, toda seita faz isso, toda gente que fica manipulando os outros fazem isso. Eles ficam usando as pessoas, entendeu? Para poder, usando o CPF das pessoas, para poder dizer para os políticos que tem muitas pessoas que eles dominam, que eles controlam sobre elas, para poder trazer poder para si, entendeu? Poder político, para poder indicar candidatos, para poder ter bom relacionamento com o político. Toda seita faz isso, irmão. Você não sabe disso, né? Olha aí para cima, aí você não está olhando, olha aí para o seu pastor Espírito Santo, você está aí falando dos coordenadores, é o mesmo Espírito. O Espírito da cúpula é o Espírito que está aí onde você está, né? E aí, o que ele continua, né? É o mais sagaz, né? Benefício próprio, aqueles que são protegidos. Ele se aproxima de políticos usando o nome da igreja, uma grande novidade. Porém, visa seus interesses, grande novidade. Ele e os demais pastores coordenadores são os primeiros a falar mal do Senhor. E o pastor Luz do Gênio nas rodas de pastores. Então você está dizendo o seguinte, que os pastores, né, esses aí, né, eles se juntam para falar mal do pastor Espírito Santo e do Luz do Gênio, né? O Luz do Gênio aí. Irmão, o pastor presidente, o pastor Espírito Santo, ele sabe disso. Ele sabe que as coisas já estão tudo armadas aí pelas costas dele, ele sabe. Entendeu? Você acha que você está falando uma novidade para ele, né? Os pastores estão se reunindo. Ele sabe, é só você assistir a escola dominical e entender as entrelinhas. Ele sabe, ele está dando recado o tempo todo para essas pessoas. Entendeu? É que você, não sei se você é ingênuo ou você, coitado, né, não participa do esquema. Você tem que participar do esquema, irmão. Entra no esquema logo.
você parar de ficar com essas bobagens aí, entendeu? De achar que tá denunciando, né? Você vai o quê? Você vai desmontar. Se você acabar com o esquema, você acaba, né, com a galinha dos ovos de ouro. Você acaba com o seu próprio negócio aí também, entendeu? Onde é que você vai ficar se o esquema acabar? Você vai para onde? Vai ter que se converter? Vai ter que entrar numa igreja evangélica? É complicado, né? Pensa aí. Então, olha só. A era Damião deu início a essa má visão da área, pois ele tomava conta de tudo. Além de ser muito mal educado, grande coisa, né? Pastor mal educado na Igreja Cristã Milionária. Até hoje se enriquece com o dinheiro da Igreja Cristã Milionária. Grande novidade, né, irmão? Pastores se enriquecendo na Igreja Cristã Milionária aí, né? Construiu uma bela casa na região de Santa Cruzeta, usando os irmãos voluntários em sua própria construção. Irmãos, esse negócio de ficar explorando voluntariado, isso é a coisa mais comum em seita. Olha aí outras igrejas ao seu redor aí, todas as seitas fazem isso, ficam explorando mão de obra, né? E inclusive fazendo até as pessoas trabalharem para suas coisas pessoais, né? Eu conheço o pastor aí que tem uma verdadeira fazenda onde põe todo mundo para trabalhar lá na fazenda dele lá e ele fica lá mandando lá na casa dele. Até a casa dele são os irmãos que limpam, os voluntários que limpam, que cuidam, que fazem um cafezinho dele, que leva lanchinho para ele. Entendeu? Você tá achando isso estranho? Vai lá olhar, olha aí para o pastor Espírito Santo, vai lá ver como é que funciona lá. Você vai saber, que parece que você não sabe de nada, né, irmão? Mas você sabe muito, hein? Você sabe muito e parece que não sabe de nada. Que coisa, hein? O espíritozinho que tá nessa igreja cristã milionária. Um espírito de falsidade, né, não? Então a era Damião deu início a essa má visão da área, tomava conta de tudo, além de ser muito mal educado, até hoje se enriquece com o dinheiro da igreja cristã milionária, construiu uma bela casa na região de Santa Cruzeta, usando os irmãos voluntários em sua própria construção. Deixando os serviços do Manaim do Brejo, de Carapropina, sem mão de obra. Como pode continuar à frente de trabalhos, mesmo tendo um histórico de confusão e malversação dos recursos para compra de alimentos para o Manaim do Brejo de Carapropina? Olha só, aí, tá vendo? Até a compra de alimentos do Manaim do Brejo, tudo, isso você tem esquema em tudo. Né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte: cada enxadada é um cadáver. Meu amigo Joaquim, ele diz assim, ele fala lá de uma outra seita lá, entendeu? Mas ele diz isso assim, né? Além de não ter bom testemunho diante de muitos irmãos pela arrogância e prepotência. Irmãos, isso é característica de todo membro de seita, arrogância, prepotência, eles foram criados assim. O exemplo deles é esse, a arrogância, a prepotência, eles acham que eles são deuses, né? Porque o presidente é o Espírito Santo. Então todo mundo fica achando que é alguma coisa, né? Que pode mandar nos outros, são arrogantes, são prepotentes. Inclusive olha só, inclusive esse aqui, né? Que deve ser não sei se ele está falando do Leão do Mar, né? Ele está dizendo, além de ter um bom testemunho, arrogância, inclusive tem apresentado o programa na rádio Manaim do Brejo. Então tem um programa nessa rádio Manaim do Brejo e aí esse pastor aí com esse mau testemunho todo lá tem programa lá, né? No período da madrugada. Será que alguém ouve esse programa tendo um pastor com essas qualidades? Então, irmãos, os membros dessas seitas, eles não estão nem aí para isso não. Se eles estivessem preocupados com isso, você acha que eles estavam aí? Eles estão preocupados com corrupção, com mau testemunho, né? Com gente arrogante, com gente prepotente, com gente sem educação. Eles estão preocupados com isso não. Se tivesse preocupado, já tinham dado no pé disso há muito tempo, né? O pastor Luz do Gênio faz vistas grossas e aceita tudo. Claro, faz parte do esquema. Como o pastor Luz do Gênio foi ordenado no ministério do pastor Damião, fica a dúvida se Luz do Gênio deve alguma obrigação por não tomar nenhuma providência contra ele em relação aos fatos narrados. A fama de Antônio Anjo ainda perdura na área de serraria. Assim como havia uma idolatria pelo pastor Antônio Anjo, o sentimento é o mesmo ainda hoje. Isso tem muito esse negócio de idolatrar, né? Tem gente que idolatra, o meu presidente, o senhor da obra, eu sei que o senhor é um enviado de Deus para fazer uma grande obra. Tem gente que idolatra, né? Veja lá como você mesmo começou a sua carta. Você está falando de você mesmo, tá certo? Idolatria pelo pastor Antônio Anjo, o sentimento é o mesmo ainda hoje, pois esses pastores nutrem e falam que bom mesmo era na época do Antônio Anjo, como é o caso do pastor Marcelo Balela, que não tem escrúpulos, passando por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos e até hoje vive bajulando o Antônio Anjo.
passando tudo o que ocorre na obra. É um monte de fofoqueiro nesse lugar, irmãos. Tá vendo? Inclusive você aí, ó. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Em vez de você, né, de tomar vergonha, né, ou sai desse negócio e vai se converter numa igreja evangélica, então você entra no esquema. Aí fica aí com fofoca também. Vive bajulando Antônio Anjo, né, passando tudo que ocorre na obra. E não sai de sua companhia. Precisa ser monitorado de perto para evitar novos escândalos e abuso de autoridade. Escândalo, irmão. Alguém preocupado com escândalo aí? Não há razão para tanta proteção e nada de disciplina pelos erros mencionados. Irmão, nem o pastor Espírito Santo ele foi disciplinado quando ele, né, esteve envolvido na maior falcatrua que já teve aí nessas igrejas cristãs aí, que dizem que são cristãs aí. E você está preocupado então com o quê, né? Disciplina? Que disciplina, irmão? Disciplina é só para o baixo clero. Não é para quem faz parte do esquema, não. Entra pro esquema, se você não quiser também. Se descobrirem quem você é, você vai ver o que vai acontecer com você. Mesmo sabendo que esses pastores fazem, está ferindo a obra de Deus. Não é obra de Deus, irmão. Ninguém é ingênuo assim para achar que isso é obra de Deus, não. As pessoas são a conveniência de estar aí. Pois são pastores vingativos, maldosos, perseguidores e aproveitadores. Característica, irmão, característica desses pastores dessas seitas. São, assim, vingativos, maldosos, perseguidores e aproveitadores. Deixa eles descobrirem quem você é para você ver. Aí sim você vai saber com quem que você está lidando. Está na hora do Senhor tomar providências nesta área e afastar esses lobos em pele do cordeiro. Você sabe que aí está cheio de lobo em pele do cordeiro, você só não sabe. Irmão, você é muito ingênuo, né? Você não sabe que tudo faz parte de um grande esquema. Para mim, você até é chateado por não fazer parte do esquema, para que essas coisas entrem nos eixos. Que eixos? Os seus eixos, né? O Senhor já foi ameaçado e temo que algo possa acontecer com alguém que se opõe a essa turma que estão destruindo a reputação da igreja e matando as almas escolhidas. Irmãos, essa turma é perigosa, tá? Você preste atenção, essa turma é perigosa, entendeu? Isso aí é muita corrupção e olha só, hein? Acho melhor você se converter e pedir a Deus para eles não descobrirem quem você é, não. Porque se eles descobrirem, sim, né? Você é um covarde, né? Um anônimo covarde. Se você fosse realmente uma pessoa, um servo de Deus, você tinha apresentado o seu nome, seu CPF, você teria dado nomes, teria dito o que é, teria feito uma denúncia. Você viu corrupção e não denunciou? Né? Não é denunciar para quem faz parte do esquema, não, irmão. Se você denunciar para quem faz parte do esquema, não acontece nada. Você tem que denunciar para fora do esquema. Você tem que denunciar na polícia, você tem que denunciar no Ministério Público, você tem que denunciar na rede social, entendeu? Agora, denunciar para quem faz pro esquema, deixa eles descobrirem quem você é, você vai ver o que vai acontecer com você. Né? Você está preocupado aí com a vida do seu presidente? Preocupe-se com a sua, tá bom? Você é que vai ficar em risco, tá bom? Irmãos, é isso aí, gostaram? Essa é a realidade da igreja cristã milionária. Qualquer coincidência com a sua igreja, com a sua seita, é mera coincidência. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.